chance we could probably bring that 35 relative to India. So, yeah, bring it in. It's a long way wide out there, so 6 foot 12. Oh, it's getting close. Yeah, we have vertical knobs to stay with the top side. Splash. Mark bearing and range. Bom dia, boa tarde, boa noite, entusiastas. Não reparem muito essa voz, a gripe me acometeu. Afinal de contas, eu tenho que combinar com o tema da live, né? Água, OSNIs. E aí eu pergunto para vocês: por muitos anos a humanidade teve um certo pavor da água, nosso amigo Rogério que nos diga, um homem que tem extremo pavor da água, por isso fez uma filha campeã de natação, né? Que é para equilibrar as coisas. E por muitos anos a humanidade teve medo. Existiam, né, o monstro do Lago Ness, o Kraken e várias outras lendas marítimas. E hoje nós vamos falar sobre uma grande lenda da ufologia marítima, os OSNIs, objetos submarinos não identificados. E há uma série de avistamentos, uma série de relatos. A Marinha Americana já disse que é verdade. Temos aí vários vídeos de OSNIs pelo mundo. E hoje nós vamos tratar desse assunto. E para isso, agora eu vou chamar meu amigo Silvio. Vamos lá, Silvio. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo em mais esse programinha da TV brasileira, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Será que existem mesmo objetos que voam, que saem das águas, que saem dos lagos, saem dos rios e principalmente saem dos mares? É isso que nós vamos falar com você hoje, entusiastas. E vamos colocar na conversa agora o nosso amigo Rogério. Mas antes de colocar o Rogério para conversar conosco, não deixe de nos seguir nas redes sociais, né, que temos em todos esses meios mais famosos que existem no Ocidente. Não deixe de dar like, não deixe de fazer os comentários e compartilhar para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante. Ok? Então, vamos lá. Seja bem-vindo, Rogério. Fala aí, pessoal. Tranquilos e tranquilas? Como vocês já falaram, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou mudar. Vou dar só um oi geral aí, e a depender do horário que vocês estarem assistindo. Bom, assunto bem interessante, uma vez que, segundo os estudiosos, nós conhecemos mais o espaço do que o nosso oceano, né? Devido à dificuldade que o homem tem em alcançar certas profundidades. Então, nada mais comum aí para nós do que ter esses mistérios aí dos nossos oceanos e os OSNIs, que são e também OVNIs, né, Silvio? Eles têm essa situação de poder ter eles submergem, né, em relação à água, mas também em vários relatos deles pousando, né, deles entrando, né, adentrando a água e sempre com uma observação, né? Eles não fazem espuma, fazem aquele bagulho, toda aquela coisa na água, né? Eles são mais discretos ao entrar na água, né, Marcelo? Marcelo, acho que leu mais sobre o assunto, tem mais a falar, mas até onde eu li, até onde eu sei, os OSNI, pelo menos nos relatos, eles são mais discretos ao entrar na água. Essa descrição que você chama, Rogério, na verdade é uma capacidade que chama transmídia. Esses OSNIs, ele tem essa capacidade de transmídia. A gente vai ver alguns vídeos aí no decorrer da live. A gente já viu agora no nosso vídeo de abertura, existe o famoso vídeo Splash, que acabou de passar, onde o USS Omaha capturou essa filmagem que passou na nossa abertura. É uma filmagem noturna
feita pelas câmeras de vigilância do USS Omaha, onde capturou esse objeto, né, voando ali próximo à água, e ele entra na água sem fazer absolutamente nenhuma espuma, nenhum respingo, nada. Existem outros vídeos aí que a gente vai ver no decorrer da live, o OVNI de Aguadilho também, né, o OSNI de Aguadilho, onde ele está ali voando a mais ou menos 200 nós. Eu não vou saber precisar qual é a velocidade, né, relativo para quilômetros por hora, mas ele entra na água também sem causar nenhum dano na água. E essa capacidade é chamada transmídia, a capacidade de tanto voar no ar como na água, né, navegar pelo fundo da água, e sem causar nenhum efeito físico na água, que é muito interessante. Marcelo, só para informação, 200 valem a 370 km por hora. Cara, daí você já vê a velocidade. Existe um caso do militar soviético, onde um submarino nuclear russo ele capturou um objeto, né, pelo sonar, navegando a 3.300 milhas por hora. 3.300 milhas, se não me falha a memória, dá perto aí de talvez 7.000 quilômetros, seria isso? Não, é 1.300? 1,6. Não. É 1,6, então 3.000 vamos falar ali que é quase 5.000? 5.800, mais ou menos. Quase 6.000, é isso mesmo. 6.000 quilômetros por hora debaixo d'água. E detalhe, qualquer objeto com uma massa aí maior, talvez que 10 metros, voando não, né? Navegando abaixo da água com essa velocidade vai causar um tsunami. Causaria um tsunami. E esses objetos têm essa capacidade, o que eles chamam de transmídia, eles não afetam a física. O peixe mais rápido é o peixe-espada, que nada aí a 70 milhas por hora. E o objeto humano mais rápido embaixo d'água é um torpedo soviético que vai quase a 300 milhas por hora. Então você vê aí a velocidade que esse sonar captou esse objeto, né? Absurdo. Absurdo. É bem interessante. E, Marcelo, fazendo uma provocação aí na live, o que os militares americanos sabem que fica ali entre eles? Silvio, eu como passei para vocês esses dias, surgiu aí um documentário muito interessante aí na Amazon, né? Que é a era do desacobertamento. Eu sugeri até vocês assistirem. E lá, tanto políticos quanto militares afirmam que esse evento ele realmente existe e está acontecendo. Existem uma série de casos, avistamentos, documentos que foram revelados aí pelo Serviço Secreto americano, onde é constatado que existem vários casos. Eu estou falando somente militar, viu, gente? Somente casos em que que ocorreram encontros aí dessas entidades com militares. Então, existem vários casos catalogados, vários casos que já foram ditos que são reais, e a gente tem uma série de congressistas americanos aí muito empenhados em desacobertar o caso. É o caso aí da congressista Ana Paulina Luna. Ela está muito ativa aí no desacobertamento. Nós temos aí o deputado também Tim Burchett, que é um deputado republicano, que está muito empenhado na causa também. E eles foram a fundo, principalmente Tim Burchett, movido aí pela curiosidade dele, e ele conversou com vários militares, vários comandantes, secretários de agências de inteligência aqui americana, e é incrível como realmente talvez estamos próximos aí do desacobertamento e da revelação que existe vida
fora do nosso planeta. O Rogério até falou sobre o Japão, né, Rogério? Isso. O Rogério tem uma informação interessante aí também do governo japonês, então, assim, eu acho que a gente está bem próximo de alguma declaração bem consistente sobre a existência de vida fora do planeta Terra. Exatamente, o governo japonês aí pelo menos está sendo anunciado, né, nas redes aí, nas fontes de informações um pouco mais sérias, de que eles estão aí estudando, vendo a possibilidade de vir em declarações oficiais, obviamente que tem que estar isso documentado, né, registrado, e tudo caminha. O Brasil, por si só, já fez isso, né? O Brasil, ele colabora bastante com essa questão da ufologia, já colaborou bastante, e, no caso, oferecendo, né, os documentos, os relatos, a nossa Força Aérea também já expôs aí alguns avistamentos, perseguições de OVNIs, enfim. E é muito importante mesmo que governos, é mais um país sério como o Japão, um país bastante conservador, então que isso também comece talvez isso bata com o que o Silvio já vinha falando, que talvez aos poucos, o modo de você preparar. Você vai ali quando talvez um país como o Japão venha a público dizer que tem aí algumas provas, em alguns relatos documentados, quem sabe isso já vai ali preparando já parte da humanidade aí, talvez para uma possível grande revelação. O que você acha? Rogério, só um adendo só. Ano que vem a gente vai ter um filme muito interessante. Ainda está sem nome. Antes esse filme se chamaria O Prato, né? The Dish. E parece que eles mudaram de nome aí. E é um filme de Steven Spielberg sobre discos voadores, cara. Seria a obra-prima aí de Spielberg, que já fez Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Um filme espetacular. E parece que nós teremos aí um filme do Spielberg. E esse filme, segundo aí o pessoal, que os ufólogos aqui americanos, faz parte de uma tratativa, né? Uma tentativa de ir abrindo a mente das pessoas sobre o tema. Então, eu acho que está bem próximo aí a era da revelação mesmo acontecer. Bom, vamos assistir um vídeo agora aqui que tem tudo a ver com o que a gente falou até o momento. Então, eu vou colocar aqui para vocês. OVNIs Tic-Tac. O incidente Tic-Tac e a perturbação na água. Um dos casos mais famosos da ufologia moderna, o incidente com o porta-aviões USS Nimitz envolve diretamente um componente submarino que muitas vezes é esquecido. Tudo começou em novembro de 2004, durante exercícios de treinamento do grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz, na costa de San Diego, Califórnia. Durante dias, os operadores de radar do cruzador USS Princeton rastrearam objetos, voadores anômalos que desciam de 80 mil pés para o nível do mar em segundos, pairando e depois disparando para longe. 2 caças FA-18 Super Hornet foram desviados para investigar. Os pilotos eram o comandante David Fravor e a tenente-comandante Alex Dietrich. O relato dos pilotos é o que torna este caso tão extraordinário. Eles descreveram o objeto da seguinte forma. Formato: um objeto branco, liso e oblongo, muito parecido com uma bala tic-tac gigante. Tamanho: aproximadamente o tamanho de um caça FA-18, sem propulsão visível, não tinha asas, rotores, janelas, exaustão de motor ou superfícies de controle de voo. Movimentação: Fravor descreveu que o objeto se movia erraticamente como uma bola de ping-pong logo acima da água, criando uma perturbação na superfície do oceano. Aceleração impossível. Quando Fravor tentou se aproximar, o objeto espelhou seus movimentos e, em seguida, acelerou a uma velocidade que o piloto descreveu como muito além de qualquer coisa que temos. Não tinha plumas, asas ou rotores e superou nossos F-18s. Eu quero voar em um desses. Comandante David Fravor. Quando o comandante David Fravor e a tenente-comandante Alex Dietrich
interceptaram o famoso objeto em forma de tic-tac. A atenção deles foi inicialmente atraída não para o objeto no ar, mas para o mar. Fravor relatou ter visto uma área de água agitada no meio do oceano calmo. Parecia que algo enorme estava logo abaixo da superfície, causando uma turbulência do tamanho de um Boeing 737. O objeto tic-tac estava pairando erraticamente logo acima dessa perturbação, como se estivesse interagindo com algo submerso. O objeto submerso nunca foi identificado e desapareceu nas profundezas, sugerindo que o fenômeno aéreo era apenas parte de uma operação maior que envolvia o oceano. Vamos assistir agora a um compilado de vídeos flagrando os OVNIs tic-tac em ação. Insane. Whoa, did you see that just shoot across? Did anyone? Look behind you. Insane. Whoa, did you see that just shoot across? Muito rápido, né? É tão rápido que você não consegue nem ver direito pelo frame. É rápido até o frame, impressionante. E se você não estiver ali atento, você nem percebe, você acha que foi só alguma coisa que passou, poeira, algum desvio de luz, assim, você não tem essa. Não dá tempo, você nem assimilar o que é. Cara, você só consegue captar filmando mesmo e depois assistindo e
Trocando frame por frame. Talvez você veja um vulto no céu, não tenha a capacidade de percepção ocular, e depois você vê aí nitidamente é um tic-tac essa filmagem aí, se eu não me engano é na Europa. E você vê os movimentos que faz, né? Um movimento totalmente, ó. Eu tenho a impressão que isso daí isso é uma sonda, assim, Nenhum piloto sobrevive a essa velocidade. Rogério, é grande, é do tamanho de um F-18 isso daí. É como se fosse um drone, sabe? Um drone para, claro, o senhor mesmo sempre falou isso, que para nós não faz sentido, para eles, enfim, pode fazer total sentido, falando na possibilidade de ser algo realmente não seja feito pelo homem. Olha a velocidade disso aí, ó. Os jatos fazendo. Ó, olha a velocidade. Ela vai passar os jatos da esquadrilha da fumaça aí. Se eu não me engano, esses aí são os Blue Angels americanos. Cara, esse é tão rápido. Tão rápido que o avião parece estar parado. Pra gente poder ver, ó, o frame by frame aí, ó, o avião tá parado, cara. E o negócio tá passando uma velocidade aí assustadora. Então, a ideia é que eu tenho essa percepção que esse é mais tipo de um drone deles, uma sonda para passar informações, mostrar o que está sendo feito, a atividade externa, nesse sentido. Eu tenho essa impressão. Assim como nós temos hoje, depois de muitos anos, temos os drones que fazem sobrevoos, são silenciosos, muitos são até você quase não vê, e que passam imagens, né, dentro das nossas limitações de tecnologias, talvez aí pensando na hipótese de ser algo realmente que não seja feito aqui por nós homens, talvez a função seja a mesma. Uma espécie de um reconhecimento de território da área, aquele local. Vocês viram aí no começo do vídeo, mostra aí que 2 pilotos, né, saindo do Nimitz para perseguir o Tic-Tac, né, o famoso caso aí do Tic-Tac. E um dos pilotos é o David Fravor. Ele dá entrevista aqui nesse documentário que eu indiquei para vocês. Ele deu entrevista também em alguns podcasts. E ele foi uma peça aí fundamental quando foi desclassificado esse vídeo do Tic-Tac, porque ele foi o piloto que perseguiu, cara. E ele falou que os sensores do caça dele, esse Tic-Tac, ele estava a 80 mil pés, cara. E ele desceu em 2 segundos até zero, até a base da água. E ele voava, cara, é assustador, apareceu no vídeo agora. E ele voava, ele tentava perseguir ele, quando ele dava o engage, né, quando ele chegava ali próximo, ele fazia uma manobra de 90 graus, cara, que é impossível. Aí, ô Marcelo, É praticamente impossível. eu te pergunto, então será que é um objeto voador de origem submarina ou não submarina, sem tripulação? Então, essa seria a nossa... Não, é robótica, melhor dizendo, né? Na teoria, que não sofremos impacto dessas mudanças bruscas de direção e de velocidade, porque a gente, como base, eu estou falando de um ser biológico que a gente tem conhecimento, certo? Se fizesse essas mudanças bruscas de velocidade, de subir e descer, seria totalmente afetado pela força da gravidade terrestre. Então, será que é não tripulado ou os seres que possam estar lá dentro não são de uma entidade biológica conhecida por nós? Que possa... Então, a gravidade é uma lei da física, né, Silvio? Que serve tanto para a gente, quanto para um elefante, como para um peixe, para uma baleia, como serve para um asteroide, para um cometa, para o planeta, para uma estrela, né? A gravidade é uma das leis que regem, né, o nosso mundo físico aqui. E o que é impressionante nesse caso é que eles parecem ter, assim, eles transporam a barreira da física para poder se locomover.
eles não são suscetíveis ali à água. Você vê quando esse objeto entra na água, ele não faz nenhuma onda, nada disso. Ele consegue fazer curvas impossíveis de ângulos de 90 graus. Então, é como você falou e o Rogério falou, será que é uma sonda? Porque se tivesse alguma entidade biológica ali, ela sofreria a consequência Também acho, Marcelo. Também da acho. gravidade. Seriam Orgânica. robôs ou seria realmente que essas entidades elas suplantaram as leis da física. Elas têm tecnologia para isso. Me desculpe, existem alguns relatos de pessoas abduzidas que detalham que entraram em uma nave aparentemente ali de 10, 15 metros e quando adentraram a nave parecia muito maior. A nave ela parecia muito maior. Existe um caso de uma pessoa que passou 3 meses, foi abduzida e passou 3 meses com os seres, e ele relata que dentro da nave mãe, para onde ele foi levado, existia até plantações, florestas e várias coisas dentro da nave. Então, será também que essas entidades, elas controlaram a física de uma maneira que até realmente essa questão do espaço-tempo, eles controlaram, eles dominam isso, eles conseguem colocar algo muito grande dentro de algo menor. Existe outro fato que apareceu nesse documentário, A Era do Desacobertamento, em que militares que entraram na nave que caiu em Roswell, isso é um fato impressionante. E eu vou deixar depois para vocês darem as conclusões de vocês. As pessoas entravam dentro da nave para olhar a nave, para investigar as naves. A sensação delas era que elas estavam ali por 10, 15 minutos. E tinha se passado 3, 4 horas. Então, aí é um fato. Será que essas naves, até mesmo pelas distâncias espaciais, elas dominam o espaço-tempo? Boa. Será que você estando dentro de uma nave dessa, a condição de tempo, ela passa mais devagar, eles paralisam o tempo para poder se deslocarem? Então, Rogério, eu acho realmente, se for a minha opinião, a minha aposta, é que essas entidades controlam a física de uma maneira que a gente não consegue explicar. Eu acho que eles detêm o domínio da viagem no tempo, né? Podem ser até nós no futuro. Essas raças podem ser os seres humanos daqui a não sei quantos mil anos. Eles podem ser, obviamente, o que eu acredito mais, de outras galáxias, de outras estrelas, e eles simplesmente dominam a física de uma maneira que eles conseguem viajar grandes distâncias em pouquíssimo tempo. E aí, para fazer uma curva de 90 graus na gravidade, eu acho que é fichinha. Não sei quanto a vocês. Eu sigo ainda com a ideia, né, de ser falando agora do tic-tac, tá? De ser uma sonda, algum tipo de objeto para você fazer filmagens externas. É o que me parece mais óbvio, tá? Essa questão de a gente entrar na questão física, na questão orgânica, até onde nós conhecemos, até o que é nos permitido entender, qualquer material orgânico ali não iria suportar essa velocidade, esse movimento que eles fazem, essa frenagem, vem de uma velocidade, para de forma abrupta, retoma a velocidade, vira e tal. Isso daí iria quebrar qualquer coisa orgânica, assim, que tenha ossos, que tenha qualquer tipo de material ali, iria se partir. Desses casos já relatados de criaturas que foram aí capturadas, que caíram por naves e tal, enfim, estou falando de relatos, né? E não vou falar aqui do próprio ET de Varginha, que foi ali, foi capturado, colocado em uma maca, levado para um hospital, tem até um médico cirurgião que dá detalhes que viu.
aquele material orgânico, ele iria quebrar, aquele corpo iria quebrar, né? Mas tudo estou falando baseado naquilo que nossa limitação nos permite. Há cálculos aí que certamente Einstein não fez e que eles talvez já dominam em relação à questão espaço-tempo. Aí pode entrar aquele assunto que o Silvio gosta bastante, que são as questões dimensionais, que são os portais, eles podem existir, são teorias sim, mas deve ter uma explicação científica para isso, uma explicação física, orgânica, biológica, para que aconteça. Mas naquilo que nós conhecemos, até o presente momento, e qualquer material orgânico ali iria despedaçar, triturar nesse tipo de velocidade. Mas, eu repito, é o que nós conhecemos. Lembrando que 80, 90 anos atrás era uma loucura. Vamos colocar 100 anos atrás, fica mais fácil. Você falar que vocês teriam aí teriam caças, jatos, viajando aí a não sei qual velocidade que eles têm lá para se mensurar, você poderia falar que é impossível. Para quem viu as aeronaves a hélice voando até acho que na Primeira Guerra, para depois você ver o que os jatos que estão hoje, talvez alguém jamais fosse imaginar que chegaríamos a isso, né? Então, mas naquilo que nós conhecemos, o que nos é permitido saber seria impossível alguma coisa orgânica resistir ali. Seria triturado, esmagado. Mas é o que nós conhecemos. Assim como aquele caso, fora da parte de OVNIs, daqueles bilionários lá que criaram meio que um submarino e foram tentar se aventurar e chegaram a um certo momento ali de profundidade que foram esmagados, né? Então, se falando dos OSNIs que estão aí em lugares aí tão profundos, com certeza detém tecnologia, material e estudos sobre o oceano e que não tem o efeito que teriam na gente. Se eu não estiver equivocado, acho que o nosso maior conhecimento hoje de profundidade são das Fossas Marianas. Não sei O ponto mais profundo da Terra é as Fossas Marianas, aí, com quase, se eu não me engano, quase 12 mil metros de profundidade. Cara, são 12 quilômetros. Imagina você descer 12 quilômetros, cara. Né? 13, Silvio, 13. 13. Então, 13, Silvio tá falando que é 13. E nós já conseguimos chegar lá com materiais, né, com equipamentos, né, obviamente que com equipamentos com câmeras, não com ninguém dentro, se eu não estiver equivocado. Tem, acho que não sei se é Kosovo, alguma coisa assim, teve um cientista, eu posso depois pesquisar aqui, que ele fez, só que eu não me engano, ele não estava dentro de nada, assim, desceu apenas com um equipamento que chegou aí às Fossas Marianas. Então, ô Silvio, você mergulha, Silvio? Você mergulha? Isso mostra. Não, já mergulhou? Né, Marcelo? Mas assim, eu acho que o tic-tac, especificamente com as manobras dele, eu acho que ele não é tripulado. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele pode, em alguns momentos, estar tripulado. Ué, mas você acabou de falar que não é tripulado? Eu acho que funciona como um holograma. O ser pode estar dentro dele, às vezes, quando ele quer, mas por um holograma. Então ele está lá no planeta dele, ele pode estar naquela nave por alguns momentos, como um holograma. Então ele vê tudo de dentro da nave, mas ele não está dentro da nave, oficialmente ou biologicamente falando. Então ele não sofria nenhuma ação no corpo dele desses movimentos, né? Por exemplo, se uma pessoa, a nossa concepção biológica, você assiste um vídeo de uma montanha russa, se você focar, você sente no seu corpo alguns dos efeitos. Não o efeito total da gravidade, mas você sente, algumas pessoas ficam tontas e tudo, só assistindo um vídeo, quando você vai nessas telas grandes, que você senta numa cadeira e você fica lá com foco na montanha russa subindo e descendo. Então, se isso acontece com a gente, nessa forma de conhecimento nossa de biologia, aconteceria com um outro ser similar, se formos feitos a imagem e semelhança deles, né? Então, é isso. Eu acho que elas não são tripuladas. Eu acho que elas são de observação. Até por causa dessas Mas aí os OVNIs?
e os OVNIs, porque os OVNIs também fazem essas manobras, eles Então, mas, também têm essas acelerações, desacelerações. Por não, exemplo, mas o gimbal que foi perseguido aí por jatos também F-15 da Marinha Americana, o gimbal estava aqui voando. O gimbal é aquele que fica mudando assim. Eu acho que, se eu não me engano, é uma filmagem de 2009 que mas foi liberado em 16. tem uma outra variável importante. Eu acho que os tic-tacs não, mas as outras elas têm velocidades aparentemente menores, vamos dizer que tivesse até a mesma velocidade do tic-tac. Mas se aquilo que a gente já conversou em alguns outros programas aqui for verdade, que a vida imita a arte imita a vida, nos filmes e nas séries, as naves, quando estão em super velocidade, velocidade de dobra ou coisa similar, dentro da nave está tudo normal. A velocidade não existe. Então, talvez o conceito de dominar as questões físicas dentro da nave, para ele dá como se a gente estivesse aqui agora, na mesma velocidade que a gente está conversando. Então, ele não sente esse deslocamento do que a gente está em, por exemplo, assim, você tem um carro turbo, você aperta o acelerador, você sente o deslocamento, né? Então, os tripulantes dessas naves não sentiriam isso. Se for isso, então pode estar num tic-tac, pode estar numa nave ovalada, numa nave triangular, qualquer formato, tanto faz. Ele não vai sentir nada. Não, mas é isso. Eu quis dizer o seguinte, porque os OVNIs, eu estou tentando defender aqui minha tese que tem entidades pilotando os tic-tacs. Porque os OVNIs também eles fazem as mesmas manobras que o tic-tac fazem. Então, acho que Os OVNIs circulares. Como eu estava dando exemplo, o gimbal, por exemplo. O gimbal ele estava sendo perseguido a Mach 2 por um F-15 e o gimbal simplesmente acelerou a Mach 15. então, Marcelo, foi o que eu falei. No meu primeiro comentário, assim, eu acho que os tic-tacs não são tripulados pelo movimento, mas, aí eu falei, se o que passa nos filmes e nas séries, quando o cara está em velocidade dentro do objeto em si, a velocidade é zero, então pode ser o tic-tac, pode ser uma nave triangular, seja OVNI ou OSNI, pode ser uma nave de charuto, pode ser uma nave em formato de cometa, né? Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Aí a sua percepção está certa. Então, ele pode estar tripulada, porque lá dentro, para ele, não tem percepção de velocidade. Assim como Entendeu? um avião também. Ele só vê o número lá no display do painel dele lá, 2.434 por hora, 8.000 por hora, 32.000 por hora, sei lá que número for, entendeu? Então aí não teria esse problema para o corpo físico. Então ele pode acelerar e frear. Até eu usei o exemplo do turbo. Aqui a gente tem nos nossos carros mecânicos, aqui a gente sente a pressão do turbo quando você acelera forte, né? Ou agora carro elétrico que tem velocidade instantânea, né? Você aperta e você sente a velocidade. Talvez a tecnologia de construção desses objetos permita que dentro dele você não sinta nenhuma percepção de velocidade exterior. Então, Eu acho que isso que eles controlaram. Eu acho que controlaram essa capacidade da lei da física, a gravidade lá dentro, e eles têm esse então, controle. mas nós já temos algo muito similar. Se você está num voo comercial normal, você está voando a 800 km por hora. A percepção... Pô, Rogério, mais 800 km por hora para 30 mil km por hora. De 0 a 30 mil em um segundo. Eu estou falando da chamada. Aí está falando da questão da proporção. Estou falando da sensação. A gente já tem tecnologia que tem, teoricamente, isso. Você está dentro de um avião que está a 800 km por hora, você acha que ele está andando a 10. E a percepção que você tem de velocidade, eu vejo isso muito acontecer. Mas no próprio trem bala também, você está a 400 por hora e está a zero lá dentro. E sabe onde você percebe? Em relação à Terra, você está a 400, mas você está a zero dentro dele, em relação aos objetos internos. Sabe que você percebe que o avião está rápido? É coisa muito rara acontecer. Já aconteceu comigo umas 3 vezes, mas é muito difícil. Você está aqui na janela e você vê passar uma outra aeronave um pouquinho mais alto que você ou lá na frente, assim, outra rota. Já aconteceu comigo já. Quando você vê passar, você vê a velocidade, é um absurdo. Aí você olha e fala, eu tô dominado, você percebe que você tá ali parado, mas não. Você tá igual àquela aeronave. Mas eles passam muito rápido. Já aconteceu comigo várias vezes. Tá aqui, umas 3 vezes. Eu vou estar aqui, e eu ver um avião vindo por baixo, assim, ó. Claro, bem distante, né? Mas vindo muito rápido. Então, essa percepção nós já temos. Claro que, como o Marcelo mesmo falou, não se compara o que os caras vão de A a Z em 1, 2 segundos. Não, absurdo.
Absurdo, Então, absurdo a se vocês velocidade. lembrarem dos filmes do nosso amigo Tom Cruise, nesse último que ele fez, o Top Gun Maverick, Ele chega a ele pega uma nave experimental e põe 10.1, 10.2G. Como é que ele está dentro não sei se vocês assistiram, como é que ele está dentro dessa aeronave? Ele está com aquele capacete de astronauta com oxigênio para ele não desmaiar, né? E toda paramentada para ter oxigenação o tempo todo. E aí ele está na velocidade lá de 10.1G, né? 10 vezes a... Não, Mach. Mach. 10.1 Mach. Mach. É 10 vezes a velocidade do som. Mach 10, Então, o que acontece? Ali ele já está numa percepção. Eu entendo o que o Rogério falou. Se a gente está num avião comercial indo cruzando o Atlântico, ou não, a gente está a 1.000 por hora, 900 por hora, a nossa velocidade é zero em relação aos objetos que estão lá dentro. Mas em relação ao solo, a gente está a 1.000 km por hora. Só que o avião comercial não faz o que o Tic-Tac fez, curva de 90 graus a 1.000 por hora, né? Não dispara de 1.000 para 5.000 por hora, entendeu? Esse tipo de coisa é que eu acho que a nossa biologia, a nossa morfologia não conseguiria, se a gente não tivesse um aparato dentro da cápsula que a gente ter essa percepção. Porque quando o trem-bala também você está lá, 400 por hora e está tudo bem, né? E ele está lá levitando em cima do trilho lá, muitas vezes. Então, eu acho que é só formas de ver diferente. A gente já comentou aqui um negócio que está em comentário, inclusive um grande veículo de comunicação do Brasil ontem falou sobre ele, que é o 13 Atlas. A mesma coisa, eu acho que falei isso em uma live do 13 Atlas. Quem falou que ele tem que se comportar como um cometa do nosso sistema solar, se ele é um objeto de um outro sistema solar? Então, a gente quer que a expectativa seja a mesma. Aí ele segue órbita, acelera, freia. Por exemplo, hoje o governo chinês divulgou que ele parou. Vocês viram isso? Parou, freou, puxou o freio de mão e ficou lá parado. Não, mas Entendeu? aí Então, assim, não há nada interestelar que tem esse comportamento, né? Não, mas parar nessa zero, velocidade zero? Então, Não, absurdo. Aí não tem nada que tente falar, mas por mais que tentem falar que ele é interestelar, que seja um cometa de uma outra galáxia que for, não vai ter como a gente explicar que ele parou. Ou seja, aí já é um absurdo, né? Assim, não dá para, por mais que a gente fale, mas Rogério, esse objeto por vir de um outro sistema pode parar. Não pode, não dá, a não ser que não seja cometa. Então, mas vamos lá, vamos dizer que ele seja por ele ser de outro sistema, ele siga outras regras, entendeu? Quando para, a percepção que nós temos é que isso é um objeto controlado por alguma coisa, entendeu? Agora, se o objeto... Agora eu vou falar o que eu acho. Eu vi a notícia da China lá, tal, blá, blá, blá. Se o objeto parou ou não, juro para você que eu não sei. Eu não estou duvidando do chinês. Entendeu? Mas assim, eu não sei, eu não consigo eu queria ver a imagem, eu queria ver o negócio fazendo assim e parar. Eu não vi isso. Isso os caras falaram da Agência Espacial Chinesa. Se é fato ou não, eu não posso afirmar. O que eu quero dizer, quando a gente voltar a falar de OSNI, é isso. Então, se for isso, a gente comparando com o 13 Atlas, a gente não tem nem certeza do que ele é. Então, se vem uma outra nave, seja em formato de charuto, triangular, ou em formato de tic-tac, a gente também não sabe como ela se comporta, porque ela foi feita de uma outra tecnologia, de um outro negócio, entendeu? Então, assim, a gente quer dar uma explicação para aquilo que a gente acha tangível para nós. Isso. Que a gente vê um avião, ou a gente sabe que tem o avião inglês que ele faz assim, né? Avião, faz igual um helicóptero, e decolar, né? Então, assim, só tem ele aí praticamente no mundo, talvez mais um aí que faça isso. Todos os outros aviões ganham velocidade e levantam. Né? Tem o Harrier e o Vitol também. Então, assim, talvez a gente esteja falando de uma coisa que a gente esteja só especulando uma coisa que a gente não tem condições de falar ainda. A humanidade, ou coletivo, porque deve ter pessoas que devem saber, a gente não tem como avaliar isso, entendeu? É só isso que eu quero dizer. Fazer só uma observação também, quando a gente fala de tecnologia reversa, né? Quando em cima também estudo de especulação, quando falam que nós já estudamos várias naves que já caíram na Terra e fomos ali estudar isso desde a época de Hitler, da Alemanha, né, que estudaram essas
essas naves, esses objetos que caíram e tentaram ali entender a tecnologia e usar a favor, né? Falar, ver essa questão do tic-tac, dessas manobras radicais, claro, ainda estamos muito, muito longe, mas nós já podemos ver os caças de hoje, esses caças de última geração, eles estão fazendo coisa que era impensável 30 anos atrás. Exatamente, aquelas freadas, eles param meio assim, no meio, eles não chegam a parar totalmente, mas eles dão uma freada e vão. Era algo assim, gente, eu tenho 48 anos, se alguém falasse para mim, há 30 anos atrás, falasse, o caça do Tom Cruise lá, que é o F-15, né? Ele vai fazer essa freada, não sei, F-14. O primeiro filme é o F4. Pronto, F4. Você não tinha essa ideia de que poderia fazer. Você fazia uma manobra comum. Você ia lá, vamos colocar aqui no padrão, no linguagem normal. Você esterceia. Você ia lá na ponta, voltava com a aeronave. Hoje não. Esses de última geração, eles desaceleram para a nossa capacidade de forma bastante brusca já. Já é uma coisa. Ô, Rogério, talvez isso, seja isso, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu queria ter sido piloto e eu não fui. Então Existem dois caças hoje, o F-32, mas principalmente um Sukhoi, o Su-37. Isso tem mais a ver, é óbvio que tem uma certa tecnologia embarcada nisso, mas tem mais a ver com o treinamento do piloto, tá? O Sukhoi, ele consegue fazer uma manobra, ele está a 2.300 km por hora, e ele consegue fazer uma manobra que ele fala que é o bote da cobra. Ele faz assim, cara, ele treme por causa da penetração aerodinâmica, então ele faz isso para frear, ele faz o bote da cobra, porque quando ele está sendo perseguido por outro jato, ele faz esse bote da cobra e consegue ir para trás de quem está perseguindo ele, né? Isso é uma manobra meio inútil nos tempos atuais, porque as guerras... Oi, Silvio? Geração 5. Isso é uma manobra meio inútil nos tempos atuais, porque os mísseis, hoje, eles são teleguiados, tem a telemetria de inteligência artificial, então as lutas entre aviões, elas são muito distantes. Por exemplo, um F-32, ele consegue combater outro jato a mais de 30 quilômetros dele, entendeu? Então você às vezes você não está nem vendo o que está te matando, né? Vamos dizer assim, um F-32 e um Sukhoi, eles conseguem lutar contra 15 aparelhos da geração 4, para você ter ideia. Ele sozinho ele consegue abater 15 aparelhos. Então, hoje, essa tecnologia, essas manobras de combate, elas são meio inúteis, a não ser que você não tenha mais míssil, a não ser que tenha só os canhões, a manobra ali de canhão, essa manobra aí, o bote da cobra aí do Sukhoi vai ter, né, uma validade. Eu queria voltar ao assunto OSNIs com vocês. A gente vai ver o vídeo aí, OSNI 222, né, o nosso vídeo aí, né, Silvio? Cara, mas eu gostaria de salientar uma coisa para vocês. Qual o lugar do mundo que é totalmente inabitado? Qual o lugar do mundo que, se você viesse aqui para espionar a gente, ou analisar, ou acompanhar o nosso desenvolvimento, qual lugar no mundo, se vocês são comandantes galácticos, vocês iriam mandar as suas bases, vocês iriam montar as suas bases aqui na Terra? Nos polos. Vulcões e o mar, na parte muito. Eu acho que estrategicamente realmente seria o mar, porque 75% do nosso planeta é água, é coberto por oceano. E a gente conhece mais o nosso oceano, a gente conhece mais Marte do que nossas profundezas abissais do nosso oceano, as fossas da Mariana aí, como você falou agora há pouco. Então, assim, é muito plausível que estrategicamente, se nós estamos sendo observados, existem bases aí marítimas ao longo do mundo, né? Eu acho muito plausível que quem queira estar aí observando a gente esteja escondido aí na água.
E você corre todo o planeta por baixo d'água. Você vai ligar todos os oceanos. Exatamente. Você acessa qualquer nação ali É, é isso pela mesmo. água. Também acho. E nós não conseguimos mesmo, nós não temos condição não temos tecnologia para ir em grandes profundidade. Será que esses caras estão analisando o nosso desenvolvimento? Você falou agora há pouco. Tecnologia que a gente tenha conhecimento, né? Vamos lá, não tem tecnologia que a gente tenha conhecimento. Exatamente, mas seria possível que esses caras aí estão analisando o nosso desenvolvimento? Você falou sobre tecnologia reversa. Será que essas naves caíram? Será que essas naves não foram doadas para a gente? Essa é uma pergunta. Será que isso não foi posto ali para a gente poder evoluir, para dar um clique na nossa evolução? Que ele foi O deixado ali Silvio, para nós, olha. o Silvio tem uma teoria de que isso aqui é um grande laboratório. E quando você está fazendo um laboratório, está fazendo uma pesquisa, uma análise, você tem que observar, acompanhar, né? Se você vai maturar uma célula, vai maturar uma bactéria, você vai ali preparar, vai oferecer um ambiente úmido, quente, vai ver ela crescer. E então, se isso aqui realmente, esse planeta é um planeta de laboratório, foi onde nós somos aí a espécie a ser acompanhada em termos de evolução, nada mais normal do que você ter uma base de observação. Né? E essa base, como o Marcelo disse bem, poderia ser realmente o oceano, tipo, dizendo o seguinte: olha, já que vocês fizeram a raça humana, vamos lá, vocês vão acompanhar, que vai servir de experimento para cá, vamos de vez em quando lá buscar algum DNA, fazer uma abdução, puxar um animal, o que for. Eu acho assim que tudo se comunica. O Silvio mandou no grupo recentemente um assunto sobre uma sensitiva, né, Silvio? Aquela mulher falando sobre os diferentes mundos, os mundos mais evoluídos, aonde ela tem um relato lá de uma entidade com aquela conversa que é mais evoluída, que fala que vive em um planeta de tal dimensão, acho que terceira ou quarta dimensão, e que que levaram um golfinho para lá, que acharam interessante. Então, isso tudo está totalmente linkado uma coisa com a outra. Então, Nossa, né, Rogério? isso aqui é um grande laboratório. Quem nos criou, ou o que nos criou, o que contribuiu, está nos observando. Até mesmo como forma de podar nossos erros. Quando tem uma guerra, Mas o Silvio já falou algumas vezes que quando está ali para acontecer uma coisa meio tensa entre grandes nações, você vê avistamentos de OVNIs ali perto do local de comando e o travamento. Já tentaram parar armas e tem relatos de que não conseguiram. Então, faz total sentido, Marcelo. Total sentido o OSNI ser o Tic-Tac ser uma sonda, como eu disse, de observação, mas essa base de estudo, esse grande laboratório está aí realmente debaixo. Então, mas assim, a gente fala porque a gente está inserido dentro desse planeta, nesse contexto de terceira dimensão tal, e a gente fala a sensitiva é a Mônica Medeiros, tá? Para quem quiser saber. Mas assim, se o Rogério, quando era criança, fez lá o experimento do feijãozinho, certo? No Muitas algodão. pessoas que estão nos assistindo lembram do feijãozinho. O que você fez? Você era o criador ali. Sim. Você era o criador. E a sua criatura era o resultado da experiência que você estava fazendo. Sim, sim, certo? sim. Imagina numa outra proporção. Seres, não importa se você é chamado de divindade ou não, criaram esse universo. Certo? Criaram esse universo segundo as suas regras. É igual você criar um jogo. Você deu as regras, você criou tudo. Então, é normal você ver se o jogo está sendo de acordo com o que você fez. A sua brincadeira, não estou menosprezando a gente, mas entenda, se fosse nós que estivéssemos lá no lugar deles, a gente faria a mesma coisa. Sim. E você não teria apego. Além de ser um apego, ser uma coisa teoricamente involuída, você não teria apego, porque aquilo lá para você é só um experimento. Então, assim, tem uma cena que já falamos em outras lives aqui, do MIB, quando acaba o MIB, a versão 1 primeiro, que tá o Will Smith e a gente lá que
virou a parceira dele lá, a senhora de preto, e ele o senhor de preto. Aí eles comem um cachorro quente em Manhattan, e aí eles tocam lá o celular, tá com problema, daí ele fala que o Dennis Rodman, né? Dennis Rodman, jogador de basquete, Isso, eles ótimo. vai ajudar eles. E aí a câmera começa a sair, começa a abstrair, sair de Manhattan para Inglaterra, aí sistema solar, Via Láctea, universo, aí no final tem uns seres totalmente malucos jogando bolinha de gude. E cada bolinha de gude é um universo. E tem um monte no saco, um monte espalhada jogada, daí os caras estão jogando uma bolinha de gude no outro. Então, para aquele ser, ele nem sabe da existência nossa. Se aquilo ali, aquela metáfora que foi vista no filme for real, um daqueles universos é o planeta Terra, onde está o Will Smith, a moça e nós. E aí, tudo isso daí, o cara nem sabe, o cara está jogando então, aquele final, Silvio, é uma teoria de Stephen Hawking. Aquele final é uma homenagem a Stephen Hawking à teoria do macro e microcosmos. Então, mas você concorda? Macro e microcosmo. A gente está olhando aqui em volta, a gente se acha o dono do pedaço, o dono do o macrocosmos. O dono do negócio. É o meu macrocosmos. Mas, na verdade, a gente pode ser um microcosmo. Quando eu estou sozinho comigo mesmo nos meus pensamentos, é um macrocosmos. Eu sou o cara. E quanto mais vai distanciando, vai ficando longe. Então, assim, às vezes, mas olha só, aí vem a questão de crença e religião. Olha, mas Deus não é onipresente e onisciente, ele não está em todos os pontos ao mesmo tempo. Como é que ele deixa essa injustiça acontecer? Como é que ele deixa aquilo ali acontecer? Certo que é uma coisa que muitos de nós pensamos e muitos de nós, às vezes, temos até medo de falar. Mas ele não está nem vendo isso. Porque no cosmo dele, a gente é tão pequeno que é um pentelionésimo. Por exemplo, quem falou que esse planeta Terra é nosso? Será que esse planeta não é das formigas? Ou de outros seres? Será que esse planeta não pode ser de uma tecnologia que habita o nosso oceano, as nossas águas? Terreno, né? Precisamos da atmosfera, então, assim, a gente às vezes está discutindo coisas que a gente não tem noção. É óbvio que justamente esse espaço é justamente para isso, para a gente poder chegar nesses... Não temos a certeza, mas poder jogar essa luz sobre isso aí. Faz todo sentido. Quando eu falei lá assim, quando o local inóspito, para mim os polos são inóspitos também. E tanto que tem restrições a você chegar a certos lugares deles. Então, assim, será que lá também tem bases também? Em alguns locais dos polos, tanto o sul quanto o norte, além do mar? Por exemplo, agora viralizou nas últimas semanas, que é até o motivo da gente estar aqui conversando sobre isso, as luzes sobre as águas, que a gente vai falar daqui a uns minutos aí. O que são as luzes? O que é esse ronco lá em Santos, lá, que tem em outros locais? Né? Então, esse ronco de Santos, até, desculpa te interromper, porque senão vou esquecer isso, eu anotei aqui. Você esses dias falou sobre o ronco de Santos, que pessoas estão escutando sons metálicos, certo? Em Santos. Até acho que tem uma amiga sua de Santos que ela comentou com você sobre isso, certo? Cara, em Porto Rico, inclusive a gente vai ver aí um vídeo impressionante de Porto Rico, e Porto Rico, que é uma ilha, né, do Caribe sob tutela dos Estados Unidos, Porto Rico tem uma série de avistamento de OVNIs, tanto que acreditam que existe uma base ali, uma base alienígena subaquática em Porto Rico, e na costa da Califórnia parece que também tem uma, porque também é um outro lugar aqui onde existem muitos avistamentos de OVNIs. A cidade de Ponce, Silvio, Ponce, ela por meses, a população de lá relatou barulhos metálicos vindo do subsolo, e do subsolo perto da água, ok? E esse barulho era como se fosse uma escavadeira, uma perfuratriz perfurando algo metálico. Eu anotei isso para falar para você, porque você me falou sobre esse caso de Santos, né? E eu achei isso, cara, muito interessante, ainda mais sendo num país, Porto Rico, onde tem uma série de avistamento de OSNIs e OVNIs também. Resumindo, você quer dizer que talvez estejam construindo uma base em Santos, assim como em Porto Rico. É isso que você quer dizer? Uma base submarina. Uma outra teoria também sobre o som, tem uma outra teoria que já foi visto lá na região do Mar Morto, aquela região do Mar Mediterrâneo, e depois que o som cessou,
semanas depois houve tsunami na região. Então, inclusive outras, na linha do que o Rogério gosta muito, outras sensitivas e outros sensitivos brasileiros estão dizendo que... Ouviram o barulho aí? Não vendo. Bati na madeira 3 vezes. Que vai ter uma tsunami grande agora no verão brasileiro, na região do litoral sul de São Paulo, né? Na região do nosso litoral. E aí, não acontecendo isso, ótimo, mas acontecendo significa que o som tem a ver com o que vai acontecer. Imagine que esteja construindo uma base aí nesses locais aí. Você está mexendo com o sedimento. Mesmo que seja a 2.000 metros de profundidade ou 3.000, não importa, está mexendo com terra, que está submersa, mas está mexendo com terra. Então, assim, é muito interessante esse ponto que o Marcelo levantou, porque assim, a gente não tem noção, e quem manda nesse negócio hoje estão nos cargos, não necessariamente os presidentes, porque eles são, às vezes, como a gente já comentou, às vezes não passam tudo para eles, mas os caras que estão nos cargos militares sabem o que está acontecendo. Isso eu tenho quase certeza, não posso pôr minha mão no fogo 100%, mas eu tenho quase certeza que esses caras sabem. Então, assim, o quanto que é bom ou não para a gente saber. Lá atrás, no começo daqueles programas, vocês falaram assim, olha, está próximo de falar para todo mundo que temos irmãos interestelares e estelares, certo? Resumidamente foi isso que você disse, né? Sim. Existem teorias que é 2027, existem teorias que é 2026, que vai aparecer nave grande, que o nosso amigo Laranjão, ele vai ser o primeiro do mundo a falar da notícia, e disse que os Estados Unidos da América encomendou um estudo para saber qual vai ser o impacto econômico, porque quando falar vai ruir tudo. O sistema como nós conhecemos vai à falência. Então, o seu dinheirinho lá que está no Banco Master, tanto faz estar lá ou não, né? Essa afirmação, nesse documentário A Era do Desacobertamento, Marco Rubio, que é hoje, né, um secretário importante aqui dos Estados Unidos, inclusive está negociando aí com o Brasil o fim das tarifas, né? Marco Rubio fala isso, que o governo americano encomendou um estudo, o Donald Trump, qual o impacto comercial e econômico teria se fosse divulgado a vida, que existe vida fora da Terra. Será E não que estamos só. Só um minuto, Rogério. O Rogério, aí eu vou passar a bola para o Rogério, que ele vai falar desse nosso cenário geopolítico para a gente voltar para os ósseos rapidamente, né? Mas olha que interessante, o Marcelo. Hoje existe uma questão mundial que é, teoricamente, um trem bala descendo a serra, que é a China, sem freio, e o outro trem tentando alcançar ali com máquina a vapor, que é os Estados Unidos. Máquina a vapor talvez seja vencendo grosseiro, talvez um trem elétrico, né? Tentando alcançar o trem bala chinês descendo a serra. Uma mudança no cenário econômico mundial favorece a quem? Você vai ter que reescrever tudo, né? Então, sim, divulgar isso seria uma intenção de dar um reset e agora eu dou as cartas de novo? O interessante é que eles falam aqui nesse documentário, inclusive, que eu acho uma coisa assim absurdamente mesquinha, porque parece que não vivemos assim como uma humanidade, vivemos, na verdade, sobre uma bandeira, né? A bandeira do nosso país nos representa. Porque realmente, se essas quedas de discos voadores não forem quedas, forem presentes, essa questão da corrida entre Rússia, China e Estados Unidos pela engenharia reversa, porque se você controlar essa tecnologia, você basicamente vai dar as cartas no mundo. É uma coisa muito mesquinha. É algo absurdamente mesquinho. Algo que poderia ser dividido aí para toda a humanidade, vai simplesmente pertencer a uma nação, e isso é absolutamente ridículo. Eu não acredito que seres evoluídos estariam dispostos a isso, né? Eles tendo conhecimento de como é a nossa geopolítica, eu acho que eles não fariam isso, né? Eu acho que eles iam proporcionar o desenvolvimento, talvez, para todas as raças. Mas pode ter acontecido também eles deliberadamente terem posto aí nas 3 potências econômicas para justamente, né, dividir aí o bloco e não deixar a tecnologia na mão somente de A, B ou C, né?
Super concordo, Marcelo, com esse seu final aí, dizendo dividir o pessoal aí, agora vocês correm atrás. Vamos lá, ô, Rogério, o que você acha dessa toda loucura que eu e o Marcelo falamos nos últimos minutos? Mas vocês estão falando já partindo de uma ideia de que já há um consenso do que é feito. Mas se a gente for voltar atrás daquilo que eu falei, a gente for retornar um pouquinho, quando eu falei se isso aqui for um grande experimento, desse experimento eu acho que não está testando nações, Marcelo, está testando a espécie humana, né? Pode estar querendo que a gente se autodestrua também. Não, porque isso daí para eles seria muito mais fácil. Se você partir de uma ideia de tecnologia, de que eles já estão aí com a capacidade de um tic-tac e que a gente ainda está aí engatinhando atrás disso, e que os caras já conseguem muitas coisas, isso aí talvez para ele destruir a gente, que seria uma brincadeira. Jogaria aí um vírus completamente novo para a gente, que a gente não teria nem tempo de achar ainda a reversão dele, mas ele acabava. Eu acho que não, Marcelo, um maremoto, o ser humano ele é arrogante, mas ele é arrogante porque ele é burro, porque somos muito frágeis, cara. A gente morre com a picada de um mosquito, a gente morre com um vírus, o vírus você não enxerga, essa porra te mata. Então eu acho que se pensar que isso aqui é um grande laboratório, que eles estão vendo a ambição, eu vejo às vezes como se estivéssemos tendo várias chances, né? Tivemos grandes chances, estou falando da história da humanidade, sempre assim, grandes nações, né? Grandes impérios que partem sempre do princípio, que é o princípio da essência do ser humano, né? Mas são grandes nações. Sim, mas quem comanda? Seres humanos, pessoas. Qual é sempre o propósito? Dominar. Ir atrás, expandir, ganhar poder, subjugar o outro, e assim eles entendem que isso ainda é uma estupidez muito grande, ainda de achar que isso é uma liderança. Os Estados Unidos, eles estão desesperados, porque em algum momento eles dormiram, e a China ascendeu. E eles não perceberam essa ascensão da China. E para eles é inaceitável perder o posto de uma grande potência bélica, econômica e o que for, tecnológica, o que for. Para eles é inaceitável, porque isso responde à condição humana do egoísmo, da vaidade, do ego. Então, acho que talvez se a gente for um experimento, essas entidades, enfim, esses seres, eles devem estar esperando que um dia a gente tenha a possibilidade de chegar a um acordo evolutivo, de chegar e falar, olha, vamos viver aqui em harmonia, eu não preciso atacar você, não preciso, porque não faz sentido uma guerra. É algo muito louco, mas é presente na nossa história. A história da humanidade, ela se resume em guerra. A Europa é a primeira vez que a Europa ficou 50 anos sem guerra. E já está prestes a entrar em guerra com a Rússia. Então faz parte, então assim, é como se deixassem a gente ir e falassem, realmente eles não evoluíram. Breca esse pessoal de novo. Não deixa aí no limite. E por isso que eu linkei quando o Silvio mandou falando a questão de dimensões, de evolução, né? Nós estamos muito presos. Aí você vai voltar, Rogério, você vai falar agora de espiritismo? Vou, porque o espiritismo, como eu disse, ele não é religião, ele é linkado em filosofia e ciência, né? E onde lá diz mesmo que nós que há outros planetas mais evoluídos do que a Terra, aonde esse ego nosso, essa vaidade do ter, do ser, do conquistar, do dominar, já não tem importância absolutamente nenhuma, que você convive você sabe qual é o seu papel ali naquela sociedade e você simplesmente executa o seu papel e pronto, para um bem maior, para um bem coletivo. E nós, na nossa ainda limitação, nós somos muito ainda evolutivos, nós temos muito que evoluir. Nós gostamos do domínio. As grandes nações querem. Né? Os Estados Unidos está vendendo muito caro essa nova troca de liderança mundial. Não está aceitando. Então, para eles é difícil. Eles ainda vão para o hard power, para a força, para a guerra. Essa coisa de impor, de subjugar. A China é diferente? Sim, um pouco diferente, mas a essência é a mesma.
vai para cima de Taiwan, de Hong Kong, quem quiser ali se bater de frente com ela, ela vai para cima também, porque está na essência do dominar e conquistar. Isso para mim Oh, ainda tem que, se eu sou de fora de uma outro planeta, uma outra dimensão muito mais evoluída, é inaceitável para eles. Assim, quando esse povo vai aprender a viver em harmonia? Rogério, eu acredito em parte do que você disse. Eu acho que não vai ter eu acho pouco provável ter um outro grande conflito mundial, mesmo que a Europa está 50 anos sem um grande conflito, Não, mundial não, mas conflito sim. ou mesmo um conflito regional lá na Europa. Um grande conflito regional na Europa, não um conflito de 2 países, 3, mas um grande. Porque eu acho que até isso já deu prazo. Então, assim, independente de questões evolutivas, eu acho que já deu prazo para isso, entendeu? Vocês fizeram, vocês terminaram, se mataram, fizeram assim, tal, agora chega, agora vamos dar o próximo passo, seja para ir para um outro planeta, para uma outra coisa, e se você for ver, é cíclico. Como os dinossauros existiram e sucumbiram, talvez o nosso ciclo da nossa roda esteja chegando no fim. Puf, acabou, beleza. Então, nesse ciclo da roda inteira que nós estamos talvez chegando ao fim, então não faz sentido ter um. Só se for uma que para acabar com tudo e resetar, assim como caiu lá o meteoro que acabou com a vida dos dinossauros, entre aspas, né? Mas, Então, Silvio, isso é o que eu acho. Não estou dizendo que eu estou certo, mas eu vou ficar muito surpreso se a gente ainda, eu, você, o Marcelo, toda a nossa geração, vivenciar uma outra grande guerra, seja ela numa região do país, numa região do planeta, ou uma mundial, entendeu? Eu vou ficar muito surpreso. Eu acho que não. Eu acho que ou reseta tudo e acaba, ou a gente dá um salto, entendeu? Com OSNI, sem OSNI, com OVNI, sem OVNI, com intraterreno, sem extraterreno, com base na água, com base na Antártida, com base em terra, com base no vulcão. Tanto faz, entendeu? É o que eu Mas acho. será, mas será que esse OSNIs eles estão aqui justamente para presenciar o fim? Para poder analisar como a gente vai se exterminar? Agora a gente está tendo a ascensão do nosso novo Deus. A gente está tendo a ascensão de uma coisa que pode dominar a narrativa, pode ser uma nova religião, pode influenciar nossas vidas, que é a inteligência artificial. Será que eles estão aqui para analisar isso? Será que eles moram aqui, eles não vão deixar isso acontecer? Então, tem várias perguntas, né? Quando a gente dominou a tecnologia nuclear, né, Silvio? A gente teve um boom aí de avistamentos de OVNI, OVNIs voando. A gente tem vídeos sobre isso, né? OVNIs voando em bases militares, bases nucleares, OVNIs perseguindo submarinos nucleares e desativando ogivas dentro do submarino, OVNIs ativando ogivas. Então, Então, assim, Marcelo, mas se a gente voltar lá no pé de feijão do Rogério, o Rogério lá com 9 anos colocou lá o feijãozinho no algodão e ficou lá olhando, cresce, cresce. Os pais dele também foram lá ver o pé de feijão. Então, o pai dele era uma outra nação, era um outro ser que estava viajando aqui, era um outro OVNI. A mãe dele era uma outra raça, era um outro OVNI que também estava observando. Como é que esse pé de feijão vai crescer? Ele vai crescer, vai ficar grande e vai morrer. Então, se é ou não o testemunho do fim dessa geração, desse tipo de ser, desse bípede, não sei, acho que não. Mas, assim, não descarta a possibilidade, faz sentido o que você está dizendo, entendeu? Estamos aqui para observar agora o fim. Aí vem a raça A, a raça B, a raça C, a raça D, a raça F, a raça G. Vão observar de forma diferente. Umas intervindo, querendo fazer. Ah, não, mas aquele ali merece ser salvo. Vamos levar para o meu planeta. Aí, a gente falou no último programa, quantas pessoas desaparecem que não tem rastro, que até eu fiquei assustado que, por exemplo, só em 2022, no Brasil foram 26 mil pessoas que até hoje não se achou um peanuts da pessoa. Tem 26 mil desaparecidos oficialmente, dos 70 e poucos mil que desapareceram em 2022, no Brasil. Aí, quando a gente foi falar de números dos Estados Unidos, que é pior ainda, um número mais assustador ainda. Essas pessoas estão onde? Viraram, passaram para outra dimensão, foram para sete além, foram abduzidos e levaram para outra galáxia, outro sistema solar, outra dimensão. Então, assim, não sei, mas assim, o que você falou não está totalmente descartado na minha mente. Mas eu, Silvio, acredito que não vai ser assim. E eu nem sei se nós três vamos estar com essa carapaça respirando para poder dizer isso.
Tá, eu tenho uma linha também aqui que que eu sempre achei muito interessante, né? Partindo do princípio de que tenha uma base, de que tem ali uma cidade, enfim, um mundo ali subterrâneo, um mundo subaquático, tá? E que é um grande laboratório. Nós já tivemos vários, nós já falamos aqui em nossas lives e programas sobre abduções, avistamentos de animais também serem abduzidos e tudo mais. Ou seja, coletas de DNA. Tá? Vamos partir aqui de um princípio que na galáxia inteira há diversos, em todo o universo há milhões ou bilhões de planetas, tá? Mas que talvez poucos ofereçam a condição do que o nosso sistema oferece. Oxigênio, água doce, água salgada, árvores, plantas, rochas, enfim, algo muito propício para a vida, tá? E que esses dados já são coletados e temos a nossa chance. E que, no meu entender, estamos falhando miseravelmente como seres humanos. Continuamos ambiciosos, egoístas, conquistadores, queremos mais, pensando em riqueza, matar, derrubar, tudo pelo poder. Me dá a sensação que às vezes o cara fala, olha, acaba com esse pessoal aí, tira tudo errado e vamos usar essa estrutura, que é o planeta. Tem aqui a base, tem aqui o banco de dados, DNA para todo mundo, já sabemos como é que funciona, vamos criar vários Adõezinhos e Evas aí em várias partes do mundo, eles vão lá de novo, vão se ajeitar e vamos orientar, vamos ver o que acontece. Porque esse experimento já deu ruim. Deu ruim, não tem como, deu ruim, é uma coisa, nós somos ainda muito atrasados, assim, vivemos ainda sobre a questão da violência, do ter o dinheiro, de quem tem dinheiro pisa, humilha o outro, que deu tudo errado, mas essas entidades, o que for, essas civilizações, têm aí já todo o material genético coletado que tem a capacidade de dar... Mas aí é um pouco culpa do capitalismo, né, Rogério? Né? É um pouco culpa do capitalismo. E uma pergunta para você, momento chapéu de alumínio. O alienígena votaria 22 ou 13? 13, 13, né? 13. Cara, tem Não um é uma outro... questão minha, não é questão de opinião minha. 13 porque eu tô pensando assim, eu tô pensando uma coisa mais poética, romantizada, da seguinte forma, eu vou ir para o capitalismo, ele está seguindo essa linha que eu te falei, essa linha do individualismo. Né? Eu cresço, eu obtenho riqueza, eu exploro, quero mais riqueza, quero ficar mais rico do que o vizinho, depois quero ficar mais rico do cara do bairro. Meritocracia. Quero meu dinheiro, e aí eu vou olhar para o cara que está ferrado e vou julgá-lo dentro do critério da meritocracia. Então... Ó, voltando para o assunto OSNI. OSNI, a gente tem aí, ó. Momento chapéu de alumínio. Foi boa. Momento chapéu de alumínio. Seria a Atlântida responsável pelos atuais OSNIs? Seria a Atlântida ainda real? E outra coisa, será que a Atlântida, por um momento, os moradores de Atlântida, quiseram perder o contato com a humanidade por conta, né, da nossa índole? Faz sentido. O que vocês acham? Faz Momento sentido. chapéu de alumínio foi bem propício para essa pergunta, hein? Vamos lá, Silvão, o que você acha? Eu acho que não. Eu acho que a civilização de Atlântida sucumbiu, assim como a nossa irá sucumbir no futuro. Não sei se próximo ou mais distante. Eu acho que como Lemúria, que vem antes dos Atlântidas, também sucumbiu. Então, eu acho que eles sucumbiram, não existem mais, estão em outro plano, outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa. Alguns aqui entre nós, mas não sabem que eram eles. Então, eu acho que sucumbiu. Eu não acho que eles estejam embaixo lá do oceano, como no filme do Aquaman, nos observando e falando, pô, vocês estão jogando lixo aqui, qualquer hora eu vou devolver o lixo para você. Por isso que eu faço uma tsunami de vez em quando para jogar de volta para você, devolver a oferenda. Não acho. Isso é uma crença minha. Eu acho que eles existiram, mas no outro tempo fácil. Eu quero voltar ao conceito da roda. Vamos dizer que a roda tivesse 12 frames, 12 momentos.
A Atlântida foi um desses que já foi. E a gente é, sei lá, o 10º, o 11º, o 12º, eu não sei qual desses aqui é, que a gente aqui é. Então, uma hora, esse tempo que começou aqui, que vai chegar aqui, acaba. E aí a gente sai, entra outra turma, começa o outro prêmio, né, do lado do outro. Como se tivesse dividido nas 12 casas do Zodíaco. Acabou Áries, começa Touro. Então, vamos dizer que acabou Leão seja a turma de Atlântida, começou Virgem, que é a nossa, entendeu? Estou usando o signo para usar como metáfora aqui, né? Mas eu acho isso, eu não acho que eles ainda... Então são eras. E eles dão as cartas, isso eu não acredito. Então não temos Atlântida, não temos também o Wakanda Forever, também não temos. Silvio é uma pessoa muito triste, não é um believer de Marvel. Vamos ver o vídeo aí então, Silvio. Osni 2222222. E nem de DC, né? E nem de DC também. Vou pegar aqui o vídeo aqui para nós, vamos ver o Expresso 2222, né? Você com certeza conhece os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Mas e se eu te disser que existe outro mistério do nosso planeta não está no céu, mas sim sob as ondas? Bem-vindos ao mundo dos OSNIs, objetos submarinos não identificados. Nós conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre nosso próprio oceano. O abismo é a última fronteira da Terra, um lugar de escuridão e pressão esmagadora. É lá que marinheiros, militares e até mesmo civis juram ter visto algo que desafia a física e a lógica. Hoje vamos mergulhar nos casos mais impressionantes de OSNIs e questionar: são eles tecnologia secreta, fenômenos naturais ou algo alienígena? Um OSNI é basicamente um OVNI que opera dentro d'água. A diferença crucial é o seu comportamento. Testemunhas, incluindo tripulações de submarinos de alta tecnologia, relatam objetos que se movem a centenas de quilômetros por hora debaixo d'água. Para ter uma ideia, isso é 5 vezes mais rápido que o submarino mais veloz já construído. Foram registrados também objetos de tamanho descomunal, maior que um campo de futebol, se deslocando a velocidades de até 200 km por hora. O mais chocante é a capacidade desses objetos de transitar instantaneamente do mar para o ar, ou vice-versa, sem diminuir a velocidade. Sem asas, sem propulsão visível, sem o famoso estrondo sônico de quebra da barreira do som e, o mais importante, sem criar o vácuo de bolhas que qualquer objeto rápido faria na água. Isso é conhecido como fenômeno transmídia. Os avistamentos de OSNIs não são coisa de contos de pescadores. Eles estão registrados em arquivos militares de diversas nações. O caso soviético, Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, submarinos russos relataram ter detectado no sonar 6 objetos desconhecidos movendo-se a velocidades inacreditáveis no Pacífico Sul. O comandante, temendo um ataque, ordenou a imersão. Os objetos o seguiram até a superfície. Então voaram em direção ao espaço. O encontro do Guarujá, Brasil. Aqui no Brasil, há um caso famoso de 1978. Testemunhas relataram ter visto criaturas de pequena estatura cavando na areia da praia do Guaiúba. Quando percebidas, as criaturas flutuaram sobre a água e entraram em um objeto que voou lentamente para o alto mar, desaparecendo na escuridão. O Brasil, aliás, é um ponto quente para fenômenos ufológicos em geral. O USS Omaha e a esfera que entrou no mar em 2021, o documentarista Jeremy Corbell mostrou uma filmagem oficial feita a bordo do navio de combate litorâneo USS Omaha, em julho de 2019. O vídeo, confirmado posteriormente pelo governo como autêntico, mostra uma esfera escura voando sobre o oceano perto de San Diego. O que torna este vídeo extraordinário é o final. A esfera não voa para o espaço, ela mergulha suavemente na água. Na gravação, ouve-se um marinheiro exclamar "Splash!" quando o objeto atinge a superfície. Após o mergulho, o objeto desapareceu. A Marinha enviou submarinos e varreu a área com sonar de última geração para tentar encontrar destroços ou o próprio objeto,
Mas nada foi encontrado. O objeto não colidiu. Ele continuou sua trajetória debaixo d'água, silencioso e invisível. Existe uma explicação mais cética? Na verdade, estaríamos vendo protótipos militares ultra-secretos, drones subaquáticos ou novas formas de propulsão desenvolvidas por potências como os EUA, Rússia ou China. Mas a questão persiste. A tecnologia humana realmente já atingiu Tá esse com vela nível aí, de né, Isa? desempenho anfíbio? Muitos especialistas dizem que não. Os Pelo amor de céticos Jesus, usam a deixa a porta teoria aberta. que os OSNIs são Não vai tocar um explicados por negócio aí. criaturas bioluminescentes não catalogadas ou fenômenos geológicos que causam reflexos e bolhas de gás que são interpretados de forma errada. Não. Mas isso explicaria a manobrabilidade e a velocidade vistas no radar? É improvável. Bases submarinas alienígenas. A teoria mais popular entre os ufólogos é que o fundo do mar é o lar de bases extraterrestres. Se naves alienígenas podem viajar pelo espaço, a pressão e a escuridão do fundo do oceano seriam o esconderijo perfeito, longe dos olhos curiosos da humanidade. O fato é que o estudo dos OSNIs nos leva a um beco sem saída. A ciência não pode explicar de forma definitiva o que são esses objetos e os governos, na maioria das vezes, mantêm o silêncio. O almirante da Marinha Americana alertou recentemente que, sem investigar o abismo, nunca saberemos o que existe por lá. Talvez a chave para entender o universo não esteja nas estrelas, mas sim no fundo do nosso próprio mar. Qual é a sua opinião? Deixe sua teoria nos comentários. Seu alarme de incêndio soou aqui, viu? Desculpa, viu? Não, fique tranquilo, as pessoas não ouviram seu alarme de incêndio porque eu tirei o senhor de cena antes, entendeu? Agora eles sabem que eu sou um alarme de incêndio, mas eles não sabiam. Mas ninguém morreu, gente, tá todo mundo vivo. Foi só um alarme falso. Então, E aí? O que vocês acham aí desse vídeo? interessante do vídeo, né? Uma coisa que o Brasil atrai mesmo fenômenos ufológicos. Então, somos um povo predestinado ou somos um povo amaldiçoado? Pergunta 1. 2. O que foi visto pelo navio americano Omaha, certo, Marcelo? Omaha. Omaha é de suma importância, ainda mais porque está gravado pelas câmeras do próprio navio. Então, o objeto vai, voa, depois desce, plana devagarzinho até chegar na água e submerge devagar, sem fazer a famosa espuma quando o nadador é ruim e se joga na água, né? Quando é um peixinho igual a filha do Rogério, entra na água, não faz nem splash, né? Aí dá certo. Então, assim, isso é bem interessante porque as pessoas acham que não existe nada fora do padrão, né? O que você acha, Marcelo? Esse vídeo aí do Omaha é impressionante. Isso aí foi em San Diego, no exercício militar que eles estavam fazendo. O USS Princeton, ele avistou alguma coisa no radar, né? E o Omaha mirou ali E detalhe, isso foi à noite, tá? Essa gravação é noturna. O Omaha, ele mirou os sensores ali e captou esse OVNI pairando e entrando na água. Totalmente, né? Totalmente esquisito, né? E, cara, o mais interessante é que os militares eles estão revelando isso aos poucos. O que a gente estava discutindo aqui há pouco tempo atrás, né? Parece que esse disclosure, né? esse desacobertamento, ele vai acontecer a qualquer momento. Eu acho que a gente está bem próximo aí dessa revelação de vida fora da Terra. Agora, o interessante, né, é que esse fenômeno OSNI ele ocorre no nosso oceano, né? Então é aquela pergunta que eu tinha feito a vocês. Seriam bases extraterrestres? Né? Seriam algo intraterreno? Seria alguma civilização que vive aqui, que coexiste com a gente? Eu acho mais difícil, eu acho mais fácil a gente ter uma resposta aí de algo que é de outro mundo e está aqui observando a gente. O que você acha, Rogério? O Rogério está mudo.
enquanto vocês estavam falando aqui, estava lendo aqui algo sobre o assunto também, até mandei para nós aí no grupo. Para quem nos assiste, nós temos um grupo e a gente passa a semana inteira conversando sobre as pautas, né, Silvio e Marcelo, e vocês muito mais do que eu. Eu confesso que sou um coadjuvante. E aí eu estava vendo aqui uma pauta sobre essas questões aí de tsunami, enchente, então tá tendo uma previsão aí, gente, de um grande tsunami. Você tá sabendo disso aí, Silvio? Da onde? Grande tsunami, do Japão? De forma geral, aí vai ser planetária, estão dizendo aqui, né? Alguns. Que loucura. Também se manifestando, enfim. E isso casa com o nosso assunto, o OSNI aí, oceano, mar, enfim. Mas você falou sobre revelação, não foi, Marcelo? Sobre... Antes do Rogério falar, eu queria combinar uma coisa com vocês dois aí. O nosso programa está bem interessante, a gente tem muito assunto. Então, eu queria sugerir para vocês dois a gente fazer assim como a gente fez com outros programas passados, dividir esse em dois. A gente continuar ele no próximo programa, mais a mesma quantidade de horas. A gente já está chegando, já passou de 1h30. 1h30, acho bem legal. Parte 1 e parte 2, porque a gente tem muito conteúdo, e senão fica muito puxado para quem está assistindo também, né? A pessoa cansa, né? E eu acho que já que é para aproveitar o conteúdo para todos, a gente estende com o comentário do Rogério, depois a gente faz um fechamento desse programa, depois a gente grava o outro continuando o assunto, como se estivesse continuando. Eu acho que nenhum de nós aqui, nenhum dos três aqui, a gente consegue ficar mais de 1h30 assistindo o mesmo programa na internet, no YouTube. Né? Não, eu consigo. Você consegue? Eu consigo. Eu não. Eu assisti outro dia uma live. Eu assisti uma live de 4 horas, cara. Eu assisti uma live de 4 horas uma vez. 4 horas de live. Eu sou ansioso. Caso Varginha. Bom. Mas a gente tem que gerar, esse vídeo aqui, a gente tem que gerar um corte. Qual de vocês aí assiste uma live acima de 1h30? Comente aqui. Pode botar isso aí já, Silvio, que ótima pergunta. Eu acho que só eu assisti. Eu assisti a live do Paranormal Experience com 2 ufólogos, o Petit e um outro que, me fugiu o nome dele, do caso Varginha. Cara, 3 horas e 45 de live, cara. Eu assisti. Vamos lá, Rogério. Faça as suas considerações sobre o que o Marcelo falou, depois as considerações sobre essa primeira parte do nosso sobre OSNIs. Bom, as minhas considerações sobre... Marcelo, você falou sobre que você acha que nós estamos aí prestes a ter uma revelação, né? Sim. Eu venho dizendo isso também há já um certo tempo, mesmo o Silvio sempre falava, Rogério, acho que a humanidade não está pronta por questão de religião. Concordo. Você vê as tiazinhas do Zap aí, vão ficar loucas, enfim. E isso porque o Brasil não é um país tranquilo, mas tem país aí cujo peso da religião é muito, mas muito importante mesmo e influencia bastante a sociedade. Mas mesmo assim, eu acho que nós teremos revelações, eu acho que nós já estamos sendo preparados. O Vaticano já pediu um estudo de impacto sobre novas descobertas de seres extraterrenos, né, de seres extraterrestres, enfim. Como é que a humanidade receberia esse impacto? Isso foi um estudo pedido pelo Vaticano, de como é que se seria impactado. Agora tem os Estados Unidos, o Japão se manifestando, a China também, temos o 3 Atlas, temos já avistamentos, nunca tivemos tantos avistamentos, quanto mais evolui tecnologia, celular, câmeras, hoje temos câmeras em tudo quanto é lugar, então eu acho que o caminho vai se afunilando e um dia nós seremos, as grandes potências serão pressionadas a falar e a se manifestar. Eu acho que está chegando perto, sim, sigo a linha do Marcelo. Nunca estivemos tão perto, nunca como estamos agora. Eu não consigo arriscar a questão temporal, em quanto tempo isso vai ser, mas eu, no meu achômetro, talvez não mais do que 10 anos para que aconteça aí revelações oficiais mesmo, mas sendo preparados. E não acredito que terão grandes mudanças, como falam, mudanças conceituais. Novos questionamentos, as coisas vão se readequar, vão se realinhar, vão se reconectar. Falar, mas eu pensava num Deus assim, mas
faz sentido ainda o meu Deus dentro dessa nova visão? E vão ter, lógico, as loucuras aí, as não aceitação. E, então é isso que eu penso. Quanto à live de hoje, ela, como todas, né, live não programa, como todos, nós estamos seguindo aí nós sim estamos evoluindo, os entusiastas estão evoluindo, por isso que vocês têm que nos seguir aqui, comentar, deixar likes, compartilhar e ter a paciência que o Marcelo tem. Marcelo aqui, de nós três, é o que passa 3, 4 horas assistindo a um programa só na internet, lives, enfim. Eu confesso que eu não tenho, falo muito, mas eu não tenho para escutar, acho que o Silvio também não. E são essas minhas considerações. O tema é muito interessante, ele é presente. Nós não falamos de Santos direito, né, dos avistamentos de Santos, podemos falar na continuidade, das luzes, do quanto de registros oficiais tem, e não são IAs, pescadores, pessoas mais simples, e aquilo que nós conversamos agora há pouco, se tivesse que chegar nesse planeta, se esconder em algum lugar, se poder ficar à vontade, seria realmente nos oceanos. É isso, cuida. Silvio, Marcelo. Bom, esse é um tema realmente muito vasto, muito complexo também. A gente tem várias histórias, vários avistamentos. Temos aí relatos de militares, relatos de pescadores, temos relatos antigos, a gente vai ver isso aí na próxima live. A gente tem um caso antigo do Japão, o Utsuro Buni. Então, assim, é algo que realmente acontece, é algo que é tão assim fascinante quanto os OVNIs, e é algo que a gente busca aqui com vocês, né? É claro que a gente não detém a verdade, a gente até brinca que tem um momento de chapéu de alumínio, a gente só tenta apresentar para vocês diversas formas de olhar esse mistério, né? É claro que eu tenho a minha conclusão, né, que na verdade é mais um achismo, assim como o Rogério e o Silvio. Exatamente. A gente não detém a verdade, mas a gente tenta trazer esse assunto para vocês e para que vocês tomem a conclusão de vocês, fazem o juízo de valor de vocês. Tanto há, mas né, Marcelo? Tanto há que existe divergência entre nós. Muitas vezes o Silvio claro. fala uma coisa, você fala outra, tem outra opinião, você vê como é que isso é o que você falou. Não é achismo, é a sua compreensão e o seu entendimento, né? É claro. Não, sim, Rogério. E, assim, a gente tenta levar para vocês um conteúdo de qualidade, né? Então, mais uma vez, eu peço a vocês aí para se inscreverem, deixarem um like. E a gente vai continuar no próximo episódio, nós vamos continuar esse assunto, né? Olha o Silvio, dedinho do Silvio aí, ó. Nós vamos continuar esse assunto, que é um assunto que tem muito mais informações para a gente tentar esclarecer e fazer vocês terem o juízo de vocês o que é, na verdade, esse mundo maravilhoso dos OVNIs. Só uma coisa, né? Não podemos deixar de falar, né, Silvio? Deixa eu olhar aqui para ser bem mais atualizado o nosso número de seguidores, né? Enquanto nós já estamos 6.800. Olha, muito obrigado a vocês, seguidores. 6.800 é uma grande marca e vamos chegar mais. A ideia é que essa família cresça cada vez mais e que, por favor, comentem, falem, compartilhem, questionem. Só não nos agridam, por favor. Né? Mas... No próximo episódio, a gente vai ter uma filmagem muito interessante em Porto Rico. Existe uma filmagem no fundo do oceano de um OVNI e tem uma entidade nessa filmagem. Nossa, vocês fiquem ligados que é uma filmagem, talvez uma das mais impressionantes de OVNIs ou qualquer outra coisa do gênero. Estamos caminhando para 7.000, é isso, Silvio? 6.800? É isso aí. 6.803. Queria aproveitar, então, antes de falar a minha conclusão, mandar um abraço para as pessoas que mandaram
questionamentos, perguntas lá aqui no YouTube, né? A Thay Oliveira, o CJD San Andreas. San Andreas é o GTA San Andreas, ele deve jogar o GTA San Andreas. Né? Que mandaram perguntas aqui. O Elias também mandou pergunta aqui sobre um vídeo muito interessante, que é o do Zygeist, muito interessante, certo? Mandou também comentários aqui, né? O Carlos Dias, que sempre aparece por aqui também. O Christian também mandou perguntas. O Paulo, o Estranho Entre Nós, que é um outro canal, que a gente já também segue eles. A Isabela Pereira, enfim, várias pessoas aqui mandando perguntas aqui para nós aqui. Prosperidade Financeira também mandando perguntas, enfim. Abraço a todos vocês aqui, a gente vai sempre responder vocês aqui conforme for possível. E vamos em frente. Então, fechando aqui o nosso bate-papo aqui sobre os ordens, eu acho que tem muita coisa que é in e out, tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que choca, tem muita coisa que é contra-informação, tem muita coisa que é informação, e o fato é aquilo que o Marcelo falou, não temos razão de nada, né? Nós estamos apenas jogando os fatos e os dados aqui para que você, conforme as suas crenças e valores aí, chegue a uma conclusão e dê o seu feedback. O que você acha disso tudo? Escreve aqui nesse vídeo aqui, o que você acha, que são 3 loucos ou nós foram abduzidos também? Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bye, bye.